Hoje teremos um cenário bem diferente para o nosso bate-papo, para a nossa dose de saúde do nosso doce encontro. Seja muito bem-vindo a esse nosso momento de reflexões. Eu estou num cenário diferente porque eu estou aqui em Macaé, na casa dos meus pais. A vinda não foi planejada, mas é sempre um presente. E setembro amarelo. Campanha a favor da vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu brinco com vocês que eu faço uma campanha, existe vida antes da morte. A maioria está muito preocupada com a situação e o mistério da vida após a morte. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua ideia, mas o importante é que ninguém tem certeza de absolutamente nada. E não tem nada mais importante do que o momento presente. Ou seja, o que eu observo? Muitas pessoas passando pela vida sem ter a menor noção da grandiosidade do presente que é ter uma vida de qualidade. E saúde mental é uma questão hoje muito delicada, porque poucos são aqueles saudáveis emocionalmente. Que atire a primeira pedra aquele que se julga bem de saúde emocional. Eu estou aqui numa viagem que não foi programada, vim resolver alguns problemas, trabalho no digital, consegui adaptar a agenda. Vou ter um compromisso hoje, eu estou em Macaé, eu vou ao Rio e volto. Remanejei algumas consultas, tive a compreensão dos clientes que eu precisei remanejar hoje. E a vida é uma sucessão de imprevistos. A gente adoraria que as coisas funcionassem do jeitinho que a gente planeja, do jeitinho que a gente sonha, que a gente idealiza e que a gente se esforça para acontecer. Mas nem sempre é assim. E muitas pessoas falam, doutora, a minha vida é muito estressante. E falo em seus problemas. Eu tenho um filho tal, eu tenho emprego tal, eu tenho um casamento tal, eu tenho uma condição financeira tal, eu tenho um boleto tal. E é essa a nossa realidade. Não tem jeito. Cada um tem os seus problemas, a sua história e o seu desafio. Agora, como que a gente vai fazer a gestão disso tudo? Como que a gente consegue se manter vivo com qualidade, protegendo a nossa saúde mental? Esse é o grande lance, é isso que a gente vai conversar hoje. Saúde mental é um dos 7 pilares do conceito Mota. Então, a galera que já é de casa já conhece os 7 pilares. Eu vou trazer isso para você que está chegando agora. Seja super bem-vindo. O nosso doce encontro acontece toda terça-feira às 11 horas ao vivo. Mas toda quinta-feira, em homenagem à hashtag TBT, essa live vai para o feed para que todos tenham a oportunidade de assistir, de salvar para assistir quantas vezes quiser sem perder o conteúdo, de encaminhar para aqueles amigos que precisam ouvir essa palavrinha nesse tema, ou para você comentar aqui, trazer aqui para os comentários aquele insight que veio durante a nossa conversa e a gente começar aqui uma oportunidade de trocar ideias, de somar valores, de trocar experiências. Então, setembro amarelo é um mês onde a gente dedica toda a nossa atenção ao valor de estar vivo, com qualidade acima de tudo. E trazer muito valor ao diagnóstico de todo o transtorno de comportamento e emoção. Sabemos que ansiedade e depressão estão batendo recorde aí, e não só por conta da pandemia. A pandemia foi apenas uma situação que trouxe à superfície aquilo que estava guardadinho nos nossos corações. Nossos monstros, nossos medos, nossas preocupações. Claudinha perguntando se a gente pode confiar no exame de sangue de cortisol 8 da manhã. Se ele for bem feito, pode confiar sim, como exame de triagem, Claudinha. Nenhum exame de hormônio é perfeito no sangue. A gente tem a saliva como uma fonte de maior qualidade, de maior
confiabilidade. Mas também não é para todo mundo. Porque uma boa conversa, você já entende se esse cortisol que tem que estar dentro da célula e não no sangue, está funcionando da maneira correta. Então, pedimos sim o cortisol em exame de sangue de rotina, que deve ser feito até 8 da manhã e de preferência até 30 minutos depois que você levanta. Por isso que uma avaliação do cortisol é interessante que seja feito coleta de sangue domiciliar, mas foi legal você trazer o cortisol porque ele é um dos hormônios que interfere diretamente no nosso modelo mental e na nossa qualidade de saúde. Então, quando a gente percebe que a gente está tendo muita dificuldade de fazer gestão do nosso tempo, das nossas tarefas e das nossas emoções, existem hormônios que trabalham diretamente, dando suporte a esse modelo mental. Mulherada na transição menopausal, assim como eu, nós estamos muito mais vulneráveis a flutuações de comportamento. A garotada mais nova, a mulherada mais nova em idade fértil, também tem um grande problema com gestão das emoções, também envolvido pelo hormônio. Isso se dá muito em quadro de TPM. Alterações de humor também durante a gestação e principalmente pós-gestacional. Então, nós mulheres que funcionamos com flutuação de hormônios, temos situações muito importantes do nosso ciclo evolutivo de vida, que marcam pontos muito estratégicos da nossa emoção. Adolescência, puberdade, fertilidade, gestação, pós-gestacional, climatério, menopausa e senescência e envelhecimento. Então, meus amores, é uma montanha-russa a nossa vida, é feita de altos e baixos, e isso faz parte. Mas qual é o grande segredinho? Em sabendo que tudo isso acontece, o que a gente pode fazer? Quais são os recursos que a gente pode lançar mão na nossa rotina para que essas flutuações não tenham um impacto tão negativo na nossa vida? É muito interessante porque eu escuto muito das pacientes o seguinte: doutor, eu tenho vontade de matar as pessoas que eu mais amo na minha vida, que são meus filhos e meu companheiro, minha companheira, minha família, meus amigos. Eu chego no meu ambiente de trabalho que eu adoro, eu tenho verdadeiros amigos lá, mas quando eu chego tem hora que eu não posso ouvir a voz, que eu não posso ouvir um barulhinho, né? Batendo ali a caneta na mesa, teclado da digitação. Tem uns barulhinhos que me surtam, que eu tenho vontade de sumir, de desaparecer ou de explodir. Então essas coisas são muito comuns. E um dos hormônios que é um hormônio responsável pela intolerância aos barulhinhos, aos ruídos, é a progesterona. Quando essa progesterona começa a cair. Maiara está falando, pessoa mastigando. Aquele barulhinho da mastigação que fica insuportável quando a gente está perto. Principalmente aqueles de mascar o chiclete da boquinha aberta, né? Isso daí é uma coisa que irrita. Cada um vai ter a sua história aí de estímulos de fora que formam um gatilho, que tiram a gente do sério, ou de irritabilidade, ou de explosão, ou de intolerância, ou de vontade de chorar, ou algum comportamento que não é muito saudável, não é muito bem-vindo. E um outro relato que eu escuto: doutor, eu não me reconheço mais, eu estou insuportável e eu estou com vergonha de conviver em sociedade. Tá chato eu encarar, eu acordar, levantar da cama, porque eu sei que eu tô uma péssima companhia e tá todo mundo fazendo um esforço absurdo de me tolerar e de me suportar, porque nem eu estou me suportando. Então, a Adriana tá aqui, palitar os dentes e fazer barulho junto, né? Aquela paradinha, aquela chupadinha, né? Verdade, Adriana, verdade. Então, cada um vai trazendo uma situação que incomoda. E quando a gente está bem hormonalmente, quando a gente está bem equilibrado, a gente olha, sai de perto, a gente tem uma outra
atitude, a gente se protege. Mas quando a gente está bem descompensado com nossos hormônios, a gente se arrepende do que a gente faz. Ou a gente fala alguma coisa que não deveria, ou a gente levanta empurrando a cadeira, alguma coisa vai estar fora. Bom dia, Val, tudo bem? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, meus amores, é muito importante a gente ter um checklist das coisas que atrapalham a nossa saúde emocional. Alimentação, vamos fazer o checklist dos 7 pilares. Comidas inflamatórias, produtos alimentícios, ativam vias de produção de toxina dentro do nosso organismo. E a gente precisa lembrar que tudo que entra no sangue passeia e visita todas as células do nosso corpo, inclusive o nosso cérebro, que é responsável pela nossa cognição, pelo nosso pensamento, pela nossa maneira de agir racionalmente e emocionalmente, intuitivamente, com instinto. Maiara, aquela pessoa chupando laranja. É isso aí, cada um vai ter a sua história, cada um vai ter o seu momento daquilo que se repete e que você tem que engolir seco para tolerar sem explodir e sem fazer aí passar por sem educação. E a gente que passa por sem educação, não é a pessoa que está provocando a gente, não. Perfeito, Claudinha. Abacate, coco, amêndoa são alimentos saudáveis. São alimentos que estimulam vias de produção de substâncias saudáveis no nosso corpo. Então, meus amores, eu quero que vocês me ajudem. Quais são os alimentos mais inflamatórios que fazem parte da nossa rotina, da nossa cultura? Está presente na mesa do brasileiro, no armário e na despensa do brasileiro. E quando a gente orienta que são alimentos que precisam de menor ingestão, de menor exposição, vocês quase infartam de tanta tristeza. Contam aqui para mim e para a galera que está chegando. Quais são os alimentos que a gente precisa evitar? Porque esses alimentos causam compulsão alimentar, tonteira, fadiga, irritabilidade. Perfeito. Adoro quando vocês chegam assim no alvo. Glúten, que é a proteína do trigo. Leite de vaca, que tem uma proteína, uma das proteínas mais inflamatórias, chamada caseína. E açúcar, que não é apenas aquele pozinho branco. Açúcar, tecnicamente, a gente considera o carboidrato de alto índice glicêmico. Então, quando a gente fala açúcar, massas refinadas viram açúcar no corpo. Bolo, pão, biscoito, tapioca, suco de fruta, são alimentos que representam alto índice glicêmico. Arroz, macarrão, farinha branca, produtos industrializados. Rita, isso que você falou, a maioria tem dúvida. Doutora, e leite em pó, aquele da lata? Aquele é ainda pior, porque o leite em pó da lata é o leite da vaca cheio de outros produtos químicos. Então ele fermenta, ele dá muitos gases, dá cólica abdominal, altera o ritmo do intestino. E tudo que mexe com o intestino, mexe com a emoção. Para quem ainda não sabe, o nosso intestino tem um monte de bactériazinha que mora ali, que são os guardiões da nossa saúde, da nossa imunidade. Então, eles nos defendem, essas bactérias nos protegem. E elas se alimentam daquilo que a gente se alimenta também. Então, se a gente come alimento inflamatório, essa bactéria que toma conta da nossa imunidade inflama e deixa de proteger a gente como deveria. Então a gente vai adoecer mais, a gente vai ficar mais resfriado. Quando a gente adoecer, a gente vai demorar mais tempo para recuperar. A gente vai ficar tomando remédio, o remédio não vai funcionar. O que era para tomar 2, 3 dias vai se estender para 1 semana, 10 dias. O que era uma virose pode virar uma infecção bacteriana. O que era só uma coceira no nariz e uma coriza pode virar aquela secreção amarelada. O que era só uma preguiça e uma indisposição pode virar dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia, dor no corpo, fadiga, prostração. Pode piorar e atrapalhar o rendimento das nossas atividades no dia e a nossa vida vira de cabeça para baixo.
Porque nós, mulheres, a gente não tem direito de adoecer. Porque tem filho, tem marido, tem casa, tem roupa, tem comida, tem boleto, tem trabalho, tem dever de casa, de filho, tem um bando de coisa para a gente fazer. Então a gente não pode apertar o botãozinho do tô off hoje, vou me recuperar. A gente tem que se virar nos 30, fazer tudo o que a gente tem que fazer e ainda se recuperar. Claudinha, menina, e sugestão, quer doce? Cozinha maçã. Se orgânica, pode ser com casca. Na panela, manteiga, pouquinho de água, canela, algumas uvas passas, manteiga. Que legal, Claudinha. Vou pegar uma carona aqui. Sugestão de doce. Por que a Claudinha falou que se ela for orgânica, você pode deixar a casca? Porque a casca das frutas, dos legumes e dos alimentos acaba conservando o agrotóxico, caso esse produto não seja orgânico. E a maioria dos produtos acaba tendo alguma quantidade de agrotóxico para evitar todos aqueles bichinhos que atrapalham o crescimento e o desenvolvimento desses alimentos. Né? Então é importante, por isso que a higienização dos alimentos é muito importante. Panela, vou pegar outra carona. Cuidado com a panela de vocês, porque se a panela for de alumínio, se a panela tiver arranhada, se for de teflon, aquela antiaderente escura ou vermelhinha, porém arranhada com aquele prateado brilhando ali no fundo, esse prateado é alumínio. E quando a gente está cozinhando, aquecendo a panela, esses poros da panela, eles se dilatam, essa impureza, esse alumínio, esse metal tóxico se mistura ao alimento e a gente faz essa ingestão. E alumínio é um metal pesado que tem uma afinidade pelo cérebro muito grande e compromete tanto a parte emocional de comportamento quanto a parte cognitiva, a parte de aprendizado e memória. Alumínio está muito ligado à doença degenerativa do nosso cérebro, a demências, a Parkinson, a Alzheimer. Então, meus amores, a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz todo dia, o nosso corpo vai acumulando para o resto da vida. Então, chegou a informação, já está sabendo que panela arranhada e panela de alumínio, aquela fininha, feita no martelinho, que aquilo ali, a comida fica pronta rapidinho, ela é fininha, a gente já está acostumada, mas ela é feita de um material tóxico, que não vale a pena continuar investindo nisso na nossa saúde, tá? Então, panela, o melhor é de aço cirúrgico, é a melhor indicação. Ah, doutora, nesse momento da minha vida é um investimento alto que eu não consigo fazer. Uma panela inox, uma panela de vidro, tá? A panela de cerâmica, ela tem aquele verniz, ela tem aquela tintura que parece que tem muito níquel, que também não é interessante. A gente já tem no YouTube e aqui vídeos sobre panela que eu te convido a assistir. Canela. Amo canela, é um alimento anti-inflamatório que traz muita energia. Tem pouquíssimas pessoas que sentem mais agitação com canela. É só você usar no período do dia, tá? Uva passas, deixa eu trazer uma outra informação para vocês. Toda fruta desidratada, ela concentra mais açúcar. Por isso que essa sugestão dela de botar uva passas junto à maçã é legal porque dá um docinho maior e é muito melhor você comer um doce da fruta do que um doce do açúcar, principalmente açúcar refinado. Já sabemos que açúcar demerara, açúcar mascavo, esses açúcares têm alto índice glicêmico. Então, para quem tem doença inflamatória crônica, doença autoimune ou fibromialgia, endometriose, todas essas doenças crônicas inflamatórias se associam com pessoas que têm maior transtorno comportamental. Então, quem tem diagnóstico de doença crônica, infertilidade por síndrome do ovário policístico, endometriose, fibromialgia, Hashimoto, lúpus, psoríase, são pessoas que tendem a ter alguma alteração de comportamento, ou ser mais ansioso ou ser mais deprimido. Porque se eu estou falando de doença inflamatória crônica e doença autoimune,
Eu estou falando de desbiose, eu estou falando de intestino, eu estou falando de comportamento, tá? Então, meus amores, ficar comendo fruta desidratada em grande quantidade, a gente precisa saber que tem uma concentração maior de açúcar, de frutose, e pode contribuir negativamente para o tratamento de vocês em excesso, tá? Não é para cortar da vida. Então, adorei, faz um print aí na dica da Claudinha, que teve uma colaboração maravilhosa. A Sara me pergunta do café descafeinado. Toma muito cuidado que o café pronto descafeinado, ele já tem muita química e ele não é bem-vindo, tá? Agora, quem é muito sensível ao café, eu sugiro escolher o café 100% arábica e fazer um pouquinho mais diluído. E aí você aproveita todos os benefícios do café, que são os flavonoides, o ativo da cafeína, que é extremamente anti-inflamatório e não agita o coração, e não dá taquicardia, e não dá insônia. Então, escolha um café 100% arábica. Não, doutor, eu quero muita cafeína. Eu quero usar o café como um pré-treino, eu quero pegar todo esse recurso para eu usar essa energia na academia ou no meu estudo. Então, você vai escolher o grão conilon, que ele tem um teor de cafeína maior e vai te dar muito mais energia, muito mais disposição. Que você compre o café gourmet com grão selecionado ou pó selecionado, porque o café que a gente compra de supermercado de saquinho, independente da marca, a Anvisa permite adicionar vários outros pozinhos que não é café. E isso traz todas as complicações que a gente não deseja, tá? Andréia, minha amiga linda, Andréia Antonioli, beijo. Que honra tê-la aqui conosco. Joana, doutora Keila, por gentileza, quando não como me dá diarreia, pés e mãos congelam, tremedeira, formigamento leve em várias partes do corpo e meus dedos torcem da mão. O que será? Diabetes, circulação? Quando não como. Joana, a gente tem que dar uma olhada nisso. Quem fica tempo de jejum prolongado tem sensação de hipoglicemia. Essas pessoas que têm uma sensação de hipoglicemia, às vezes fazem exame de sangue e a glicose está normal. Mas o que ela apresenta é uma insulina alta. Então, elas têm um pico de... Pode até ser, essa sensação de hipoglicemia nem sempre é uma glicose no sangue abaixo de 50 ou de 60, mas é um desnível da quantidade de glicose que estava no seu sangue, que vai te dar todos esses sintomas. Então você tem que fazer um exame de sangue detalhado para ver resistência insulínica, para ver doenças inflamatórias, para ver desnutrição, porque a gente, com falta de vitaminas e minerais nas nossas células, o corpo dá sinais de pedido de socorro. E tem várias causas que podem ser, Joana. Tem que ver a sua idade, tem que ver se não é transição menopausal ou queda de progesterona. A gente sabe que climatério acontece 10 anos antes da menopausa. Esses sintomas podem piorar se usa contraceptivo hormonal. Então, tem um monte de coisa para a gente avaliar. E como o tema de hoje é saúde mental, dormência, palpitação, formigamento, cãibra, mão ficar torta, e isso pode estar relacionado a transtorno emocional, que a gente chama de psicossomático, sintomas psicossomáticos. Seu corpo somatiza as suas emoções. Isso se dá por desordem dos nossos neurotransmissores. Aí, tecnicamente, entra o simpático, parasimpático, que são os comandos de ajuste do nosso cérebro. Quando o comando de freio está cansado, está inflamado, que é o parasimpático, a gente fica mais agitada, a gente fica suando frio, sensação de desmaio, respiração curta, dormência, fadiga, sensação de falta de ar, tonteira, desmaio. Isso pode estar muito associado à ansiedade, à síndrome do pânico. Olha quanta coisa envolvida.
Então, a partir de uma conversa bem detalhada, entendendo sua história de vida, seu comportamento, as situações que estão circundando aí seu momento de vida, financeiro, emocional, separação, saúde, familiar, filho, separação, filho que sai de casa, filho que tem problema de transtorno emocional, com espectro autista ou com déficit de atenção, que precisa de uma atenção sua maior. Todo o cenário da pessoa envolve a sua resposta à vida, tá? Então a gente está aqui falando de alimentos inflamatórios, que é um grande meio de inflamação, de contaminação do corpo, né? Então, uma outra colega já deu a dica de alimentos saudáveis. Alimento saudável que vem da natureza, de preferência de uma natureza protegida de veneno. Por isso que a gente fala tanto dos alimentos orgânicos. Legumes, verduras, frutas, carnes, né? Carne vermelha mais inflamatório? É melhor a carne de porco, frango e peixe. É de mais fácil digestão do que a carne bovina em excesso. É para todo mundo? Cada um tem sua necessidade, cada um tem seu perfil de digestão, cada um tem o seu perfil de absorção intestinal. Então isso tudo é muito individualizado. Tem a teoria e tem a adaptação individualizada à realidade de cada um, tá? Joana, não como glúten, lactose e açúcar e como super bem. É isso aí. Tem pessoas que entram em desespero achando que não vai sobrar nada do planeta para se alimentar se tirar leite de vaca, derivados, trigo e açúcar. Só que ela vai entender que o trigo é uma das farinhas, que a gente tem um conjunto absurdo de farinhas alternativas que são saborosas e são extremamente nutritivas. Farinha de chia, linhaça, quinoa, amaranto, lentilha, feijão, grão de bico. Então tem muita farinha de coco, amêndoa, castanha. Então a gente vai começar a aprender essa diversidade, essa variedade, vai começar a ter olhos para isso em lojas de produto a granel, em lojas, em mercados, e vai começar a reconhecer esses alimentos, porque quando a gente não conhece, a gente passa por eles na prateleira, não conhece, a gente não enxerga. A partir do momento que a gente tem acesso à informação, a gente começa a identificar, a localizar, a ter acesso e a pegar lá na página da Roseira Fit, que é minha mãe, que ela não está aqui comigo, que eu já falei que eu vou fazer uma live com ela enquanto a gente estiver aqui. Depois eu vou dar uma volta para vocês aqui no sítio, aqui na horta, tudo orgânico, né? Tudo 100% natureba. Eu estou aproveitando que eu estou aqui fazendo uma dieta cetogênica, à base de folhas da horta, ovos e proteína. Porque a gente veio de um final de semana extremamente comemorativo, onde eu abri exceção e fiz uso de todos os alimentos que eu não faço na minha rotina. Cheguei mais inchada, intestino travado, como eu estava fora andando muito, eu bebi pouca água, não fiz atividade física, então eu estou nesse paraíso cumprindo minha obrigação, trabalhando, mas também aproveitando dos recursos que eu tenho para fazer uma dieta mais limpa, hidratando para detoxificar. É o que vocês falam da dieta detox pós-férias, pós-exceções. É exatamente isso que eu estou fazendo, está dando super certo. Deixa eu ver mais. Claudinha fala da cerâmica. Não indico, Claudinha. Indico aço cirúrgico ou inox. Cerâmica não tá numa das minhas primeiras opções. Gente, olha a minha nutricionista do coração, Leira. Beijo, que bom ter você aqui, fazendo parte do meu time, fazendo parte da minha equipe e aqui na live com a gente. Então, meus amores, eu sei que é difícil, mas temos que evitar leite, trigo e açúcar e alimentos transgênicos. Se a gente tiver acesso ao alimento orgânico, melhor ainda. Atividade física, as pessoas mais sedentárias, as pessoas que se movimentam menos, elas têm uma maior tendência a alterações de humor. Então, movimente, tá? Camine, pedale, nade,
Faça seus exercícios de flexibilidade, qualquer um vale, tá? Lembrando que o melhor é quando a gente abraça exercício para circulação e exercício para músculo. Quanto maior concentração de massa muscular a gente tiver, mais saudável emocionalmente a gente será também. Então, principalmente se vocês conseguirem esse paraíso aqui, ó, atividade física em contato com a natureza. Vocês sabem que eu amo natureza, que eu amo praia, que eu amo pisar na areia, que eu amo remar, nadar, o nascer do sol, o pôr do sol. Isso me energiza. E quando eu tenho contato com a natureza de uma maneira direta, eu estou alimentando a minha espiritualidade, porque a gente entra numa sensação de agradecimento e de contemplação que a gente dá oportunidade para o nosso cérebro liberar substâncias do bem, neurotransmissores do bem, endorfina, serotonina, dopamina, porque é tão lindo contemplar o belo, o perfeito, e a natureza é perfeita, a natureza é bela. Mesmo que você tenha medo de trovoada, olhar um céu à noite, no meio da tempestade, com aqueles raios desenhando no céu, é lindo. Pode ser assustador, mas é lindo, é divino. Claro que quando a gente estiver protegido, melhor ainda. Mas a natureza, ela tem o dom de transformar. Eu tô falando com vocês, tem um bando de beija-flor ali na árvore da frente que tá extremamente florida. A brisa, porque hoje tá nublado, o tempo tá lindo, maravilhoso, tá aconchegante, refrescante. O cheiro de mato. Se chover, daqui a pouco o cheiro da terra molhada. Isso é um presente que de uma maneira que a gente nem percebe tá curando a nossa alma. Pisar na grama, pisar na terra molhada, tá aqui ouvindo os passarinhos. Quando a gente tem a oportunidade de ter um contato mais íntimo com a natureza, com o divino, renovando a nossa fé e a nossa espiritualidade, juntinho com isso a gente está tratando da nossa saúde emocional. Creuza, tá vendo onde eu tô? Aqui, pertinho de você. Vou ficar essa semana aqui em Macaé. Já vou ao Rio hoje, volto, vou ficar aqui no estado do Rio de Janeiro essa semana. Bom te ver, Creuzinha. Beijo, beijo na sua galera. Então, esse contato com a saúde, com a natureza é fundamental, tá? Você que mora em região de montanha, você que mora em região de praia, você que tem um jardim na frente da sua casa, você que tem uma hortinha atrás da sua casa, manusear plantas, plantar, mesmo que sua hortinha seja vertical, o cheiro da planta, o cheiro da folha, acompanhar o desenvolvimento de uma planta, isso é maravilhoso. Saindo da planta, falando ainda sobre saúde mental, que eu tô aqui em contato com a natureza, meu irmão é veterinário, a gente tem aqui um bando de bicho. Quem gosta de pet? Isso daí é uma outra fuga para sua saúde mental. Quem gosta de qualquer tipo de bichinho de estimação. Gatinhos, cachorrinhos, tartaruga, passarinhos. Que mais que vocês têm de pet? Fala aí para mim. Porque explodiu na pandemia esse interesse pelos pets, porque as pessoas ficaram mais dentro das suas casas, com mais tempo disponível, e começou inclusive uma coisa muito interessante que é adotar os pets, né? Isso é muito grandioso, você dedicar o seu tempo, o seu amor para um animal. Então, aí o que o animal te obriga? A passear com ele, para ele fazer o xixi, o cocô, a alimentar. Então, mesmo um pet de apartamento precisa do momento do passeio. E eu lá em Vitória, quando eu vou caminhar, e tem as praças onde tem inclusive uma praça exclusiva para os pets. E é muito legal que os donos dos pets fazem amizade, né? Então ali socializa, ali troca ideia, ali troca experiência. Então o pet ainda proporciona esse momento de lazer, que é uma obrigação para o dono do pet, mas é uma socialização, é um momento de prazer, onde eles trocam várias experiências de várias situações dos pets. Isso é muito legal.
Então, você que está na dúvida, que gostaria de ter um pet, passa por essa experiência, é extremamente grandioso, tá? E a gente está falando da atividade física, e isso é inegociável. O movimento, a vida é inegociável. E não adianta você vir com a desculpa que o seu trabalho é agitado. Movimento é uma coisa, treino é outra coisa. Você que não faz absolutamente nada pode começar trazendo movimento aos seus dias, mas que o seu movimento vire treino. Isso é fundamental, que você tenha compromisso. E eu defendo que o melhor horário para treinar é de manhã. E eu defendo isso por uma resposta muito simples. Durante a madrugada, ali 4, 5 horas da manhã, a gente está no nosso pico de produção de GH, testosterona e cortisol. E os hormônios tireoidianos pegam uma carona nisso também. Para que serve cortisol, GH, testosterona e hormônios tireoidianos? Para dar energia, para preparar o seu corpo para começar o dia, para superar as atividades do dia. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, quando você acorda cedo, naquele momento em que está silêncio, em que o sol está começando a nascer, você pega esse momento, contempla, faz uma oração, faz uma leitura, dentro da sua religiosidade, dedica 5 minutos, 10, 15, o que der, para você se sintonizar com esse dia, intencionar coisas boas, agradecer por mais o dia de vida, intencionar que esse dia será produtivo, próspero, entregar esse dia nas mãos de Deus, entregar a sua vida, a vida dos seus, o seu trabalho, tudo que envolve o seu meio, o seu planeta, entrega, acredita que vai dar certo, se comprometa em fazer muito bem a sua parte. Se prepare para os imprevistos, porque a gente se organiza, mas a vida é cheia de imprevistos. Peça luz, sabedoria, se fortaleça, lembrando que saúde é mente, corpo e espírito. Não existe corpo doente com mente saudável e o contrário é verdadeiro. Não existe uma mente doente dentro de um corpo saudável. Agora a gente pode começar por onde a gente quiser, ou a gente começa tratando da mente, ou a gente começa tratando do corpo. Se tiver oportunidade de começar pelos dois, melhor ainda. Então, se a gente acorda no amanhecer lá, juntinho com o nascer do sol, intenciona nosso dia, nossas orações, nossa energia, nosso modelo mental e espiritual e parte para cuidar do físico, é muito difícil que você não dê conta do que acontecer no seu dia. É muito difícil, porque você já foi para o dia blindado, física e emocionalmente e espiritualmente. Você já foi para o dia agradecendo e na certeza que tudo vai dar certo. E se não der certo dentro dos seus olhos, está dando certo dentro dos planos de Deus, que sabe muito mais do que a gente, o que a gente precisa e o que a gente merece. E as coisas que acontecem diferente do nosso planejamento, essas coisas não são castigos, são convites para a gente aprender aquilo que a gente precisa de um meio que a gente jamais elaboraria. Ah, mas eu estou passando por um meio de muito sofrimento. Não foi a gente que escolheu, a gente não tem a capacidade de compreender, mas a partir do momento que você passar pelo processo e lá na frente, quando você estiver em outro estágio de amadurecimento, você vai ter a condição de entender o processo que você passou e entender que aquilo te preparou para uma próxima fase da vida. E essa próxima fase, ela também está recheada de presentes. Os presentes, às vezes, vêm de maneiras que a gente não entende. Eu tenho um grande amigo, o doutor Dayan Siebra, que também trabalha aqui oferecendo muito conteúdo de saúde, que ele diz que o maior presente que a vida deu para ele foi uma síndrome do pânico.
que deu um pico de pressão, uma taquicardia, uma alteração do ritmo cardíaco. Ele, médico, cirurgião vascular, estava no máximo do seu burnout, do seu pico de trabalho, obeso, sedentário, sem tempo para absolutamente nada. E quando ele teve uma síndrome do pânico, que veio com essa paralisia, com essa cambalhota do coração e um pico de pressão, e ele teve que ir para uma UTI, ele entende que isso foi um presente, porque foi ali que ele teve a oportunidade de ver o que ele estava fazendo da vida dele até aquele momento, com um casamento e com 3 filhos, sem tempo para nada, nem para ele, nem para a família. Ele começou a observar por que ele chegou naquela situação. Quais escolhas que ele estava fazendo que o fez chegar a essa condição com uma oportunidade de continuar vivo. Então ele pensou, eu tenho que aproveitar essa oportunidade repaginando minha vida, fazendo tudo diferente. Aí ele foi estudar sobre saúde, ele foi estudar sobre modelo mental. Ele teve acesso à medicina integrativa, ele teve acesso ao coach. Ele que me formou em coach, em master coach, dentro de uma formação onde eu tive acesso a PNL, a hipnose. Aí eu avancei para neurociência, para neurofísica, para física quântica, para modelo mental. Então eu sou muito grata a ele, a oportunidade que ele me deu de ter um olhar diferente para a minha vida, para o mundo, para as pessoas e para o melhor entendimento de como o nosso cérebro funciona. Quais são os recursos que a gente precisa para alimentar o nosso cérebro? E como que a gente alimenta o nosso cérebro? Alimentando o nosso físico, a nossa alma e as nossas emoções. Então a gente já falou de alimento inflamatório, a gente já falou que sedentarismo não combina com uma boa saúde física e mental. Quem não dorme não é saudável. Então, precisamos ter um cuidado enorme com nossa higiene do sono, com o ambiente do nosso quarto, evitar tela, evitar equipamento eletrônico, evitar carregar o celular perto da cabeça, evitar TV, apagar a luz do LED do ar-condicionado, ter um despertador ali, a pilha, de outro modelo que não seja Wi-Fi, que não seja onda eletromagnética. Oi Maria, bom dia, seja bem-vinda. Então, a nossa higiene do sono comporta tudo que a gente faz pelo menos 2 horas antes de dormir. O ideal seria estar na cama até 10 horas da noite. Se alimentar até 7, 8 horas da noite no máximo, com alimentos de fácil digestão, de preferência com chás que facilitam a digestão e que acalmam. Chá de mulungu, maracujá, valeriane, melissa, camomila, erva doce, erva cidreira, capim-limão. Tem muita coisa boa para a gente fazer. Porque quando a gente obedece esse ritual, a gente desacelera nosso corpo, diminui aqueles hormônios da manhã que a gente falou, cortisol, adrenalina, noradrenalina, silencia dando espaço para melatonina, que é o maior hormônio anti-inflamatório do corpo, é o maior hormônio de ajuste de modelo mental do corpo. A melatonina, usada de uma maneira estratégica, ajuda ao desmame ou a diminuir a dose de remédios controlados, quando esses remédios são usados para insônia, para ansiedade e para alguns quadros de depressão. Então, a gente consegue, se a gente não retira o remédio com a ajuda e acompanhamento do psiquiatra, todo acompanhamento é conjunto, a gente consegue diminuir e encontrar a menor dose eficaz, porque quando eu uso a menor dose eficaz, eu diminuo os efeitos colaterais e o mal-estar daquela medicação, porque muitas vezes a medicação se faz necessário e ela tem efeito colateral no pacote, mas se eu uso a menor dose que eu preciso, eu também diminuo esses efeitos colaterais e eu tenho um tratamento de sucesso.
Então, comida, treino, sono, isso facilita a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. E uma outra dica que facilita muito o nosso controle emocional é ter uma agenda planejada. Saber no dia anterior todas as tarefas do dia seguinte. Saber na semana anterior um planejamento da minha semana que está chegando. E também um planejamento do meu mês. Por que não? Então, quanto mais eu antecipo o meu planejamento, melhor o desdobramento da minha semana. Nina, tenho pernas inquietas que atrapalham o meu sono. O que fazer? Muita coisa, Nina. Pernas inquietas é um transtorno comportamental e emocional que a gente pode, melhorando a higiene do sono e silenciando os outros hormônios da agitação, a gente pode te trazer uma calmaria. Então, a gente vai avaliar cortisol, tireoide, hormônios sexuais, vai avaliar o ciclo circadiano com esse equilíbrio cortisol-melatonina, a gente vai avaliar o seu hormônio D, que é um hormônio imunomodulador. A gente vai diminuir todo o processo inflamatório que deixa muito mais sensível essas intolerâncias. E a gente vai fazer um checklist nos 7 pilares, ajustando tudo o que é possível, que está ao seu alcance para que você faça esses ajustes durante o dia e durante a noite o seu corpo responda com mais calmaria todo esse processo, para que você tenha uma noite mais tranquila. Então é super possível, a gente tem muita coisa para avaliar e para te oferecer. Magnésio ajuda muito no sono da noite. Dependendo da sua faixa etária, avaliar a necessidade de ajuste de progesterona que ajuda à noite. Todos esses chás que eu falei ajudam à noite. A ashwagandha é um suplemento maravilhoso que ajuda à noite. Isso aí, Nina. Então, porque a perna você está psicossomatizando. Perna inquieta não é um problema da perna, é um problema da mente, é um problema do comportamento. Assim como pessoas que transpiram demais na axila, nas mãos e nos pés. Não é um problema da axila, é um problema do comando central, é um problema do comportamento. Existem cirurgias para a gente fazer ou até aplicação de toxina botulínica nessa região para diminuir a sudorese, mas se você não trata a causa, vai transpirar em outro lugar. Então o corpo ele só vai mudar de lugar. Então a gente tem que fazer o tratamento local somado ao tratamento central e sistêmico. Neuza, tenho crises de adormecimento do lado esquerdo do braço, perna. Trato o transtorno do pânico, mas o psiquiatra disse que não do transtorno. Já fiz muitos exames e não descobrem que poderia ser. Neuza, vamos marcar uma consulta. Vamos marcar uma consulta porque, de novo, meus amores, vocês não acreditam. Mas nervo, para funcionar em equilíbrio, precisa de equilíbrio de minerais e vitaminas. Magnésio, vitaminas do complexo B. Tem um conjunto de fatores que a gente precisa organizar, né? Zinco, selênio, hormônio D, metais pesados, disruptores endócrinos. Se você tem muito material plástico que guarda comida, se você tem panela arranhada, se você usa muito micro-ondas, a gente tem um monte de coisa. Se você usa pasta de dente com flúor, se você toma banho quente respirando cloro, para cada um é um conjunto de fatores que a gente encontra quando a gente avalia a rotina. Então, tem muitas coisas que acontecem associado. Maria, doutora, treinar à noite na academia é ruim para mulher de 47 anos? Janta às 9. 9 da noite está tarde demais para comer, porque se você tem que dormir no máximo às 10 e 2 horas antes a higiene do sono já tem que estar em prática. E o que acontece com a academia à noite? Se for um único horário do dia, não tem jeito, se não treinar à noite vai ficar sedentária, é melhor treinar à noite. Mas à noite o seu corpo já está em queda dos hormônios que te ajudam no treino. E treinar acelera. Tem pessoas que ficam mais agitadas para dormir. Tem outras que chegam do treino tão cansadas que dormem mais rápido. Mas e a alimentação? É depois do treino ou é antes? Então,
toda essa questão tem que ser individualizada. A gente tem que entender a rotina de cada um, custo-benefício, prós e contras para a gente chegar numa estratégia. Então, se treina à noite, a gente vai ter que organizar a alimentação, vai ter que organizar a hidratação, vai ter que organizar o ciclo circadiano. Uma coisa é amarradinha na outra, tá? Então, a gente vai conseguir adaptar para que a sua escolha, que não é a melhor, não te atrapalhe. É o que eu falo para os meus clientes que dão plantão noturno. É a melhor escolha? Não é. Pode fazer diferente? Não pode. Então, a gente vai ajustar todas as outras coisas que sobram para que o plantão noturno não tenha um prejuízo tão grande. A gente vai se proteger nos outros recursos, sabendo que não tem jeito, que a gente tem que fazer o plantão noturno. Tá bom? E assim a gente vai fazendo a gestão da nossa saúde mental. Então tem muito suplemento que ajuda nas nossas emoções. Mas antes de pensar em suplementar, a gente tem que tirar da nossa vida e da nossa rotina o que atrapalha. Então, reduzir leite, trigo, soja, açúcar, retirar embutidos, enlatados, industrializados, retirar sedentarismo, retirar eletrônicos do quarto, dormir mais cedo, trazer para a sua vida contato com a natureza, trazer exercício de respiração e meditação, trazer pessoas do bem, retirar a pessoa chata, tóxica, reclamona, mimizenta, que só te traz problema, trazer a palavra não para a sua rotina. Eu não posso. Eu preciso cuidar de mim agora, eu não consigo, porque pessoas que não conseguem impor limite, que não conseguem falar não, que engole tudo, começa a ter disfunção tireoidiana. Eu fiz essa postagem aí essa semana, te convido a ver tanto no TikTok, tanto aqui no Instagram e nas nossas páginas do YouTube. Então aqui eu tô falando para todo mundo, tem gosto para tudo, vocês vão me encontrar em todos os lugares e o importante é, traga para mim o seu problema para a gente conversar, porque eu preciso falar o que vocês precisam ouvir. Eu preciso dar dica para resolver o problema da rotina de vocês. Mônica já falou, nossa, essa sou eu. Mônica, trate de mudar esse seu comportamento, porque se ficar engolindo o sapo, engolindo o problema dos outros e não cuidar de você, a sua saúde vai explodir. Ela vai explodir em forma de ansiedade, depressão, angústia, burnout, síndrome do pânico ou em forma de Hashimoto, psoríase, fibromialgia, dor muscular e dor articular. Quem engole sapo adoece fisicamente e emocionalmente. Então, a gente tem que começar a conhecer mais sobre nós mesmos, sobre os nossos limites e necessidades, para que a gente não permita que o outro roube a nossa paz. Tem uma coisa que eu escuto muito. Vocês falarem nas consultas, doutora, as pessoas me exploram, as pessoas abusam de mim, as pessoas me fazem de gato e sapato, me fazem de capacho, acham que eu sou obrigada a fazer tudo, a dar conta de tudo, em casa ninguém me ajuda, eu tenho que lavar, passar, tirar a roupa suja da cama, botar... Se você tem que fazer tudo isso é porque você permite. É porque você não negocia, não combina, não impõe regras e não pune quando a pessoa não faz o combinado. Porque quem impõe as regras e quem negocia somos nós. Porque nós que sabemos das nossas necessidades e do nosso limite. E o quanto que a gente permite que o outro invada o nosso espaço e a nossa privacidade. Então a gente tem que negociar. Eliana, desenvolvi síndrome de Sjögren por não falar e por não poder falar. Sjögren é uma síndrome que traz ressecamento de todas as mucosas. Boca seca, olho seco, vagina seca, intestino seco, vida seca. Então a gente precisa trazer calor para essa vida, retirando alimentos inflamatórios, retirando leite, trigo, soja, açúcar, embutidos, enlatados, corantes, retirando tóxicos, retirando venenos,
físicos, materiais, energéticos e espirituais. Retira da vida, devolve para o universo, fica com aquilo que é seu. Não absorva aquilo que não é seu. Acolha, não condene, não julgue, mas se proteja. Se proteja do mundo, se proteja de você, se proteja do seu julgamento, se proteja da sua autocobrança, se proteja do seu perfeccionismo. A gente está aqui em Setembro Amarelo, campanha a favor da vida. Setembro, aniversariantes de setembro, a maioria do signo de Virgem. Extremamente perfeccionistas, extremamente corretos, extremamente intensos, vivem a dor do mundo. Extremamente generosos, extremamente acolhedores, tira o seu para dar para o outro. Isso em demasia adoece. Virginianos, aniversariantes do mês, meus parabéns, feliz vida, feliz novo ciclo. Que vocês entendam que esse excesso de amor, de generosidade e de vontade de ver e manter tudo correto demais pode prejudicar a vida e a saúde de vocês. Porque vocês olham o mundo com a lente de vocês, do coração de vocês. E nem sempre o mundo está preparado para isso, nem sempre as pessoas lá fora estão preparadas para isso. E isso causa uma dor gigante no coração de vocês. Causa uma frustração absurda, causa um vazio. E vocês querem preencher esse vazio de maneira a adoecer emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essa maneira como vocês se comportam. Thaís, quero olhar a treinar, mas passo o dia cansada e com sono. Tenho 46 anos. Thaís, 46, eu tenho 47. A gente está na transição menopausal. Está caindo. Voltar a treinar, entendi. Então, o que está caindo? Nossa progesterona, testosterona e estrogênio. Mesmo que você ainda esteja sangrando, menstruando, você já está no climatério. A fase terminal do climatério são 2 aninhos que antecede a menopausa, quando o ciclo começa a ficar irregular, começa a vir muito sangue, pouco, vem um mês, não vem outro, vem 2 vezes no mês, vem claro, vem escuro, vem borra de café, vem vermelho vivo. Quando essa bagunça começa a acontecer na nossa vida, a gente tem 2 aninhos aí de desligamento e despedida do ciclo, porque a gente vai entrar na menopausa, que é aniversário de 1 ano sem ciclo. Mas o climatério, que é a queda dos hormônios sexuais, já está acontecendo a partir de 30 anos de idade. Em intensidade maior para quem usa contraceptivo hormonal, Dilmirena, anticoncepcional, de adesivo, de injeção, de comprimido. Então a gente fica muito mais vulnerável nesse momento pré-menopausa. E a gente precisa ajustar a nossa vida, os nossos hormônios. Rosa, tenho ascendente em Virgem e sou desse jeito, mas aprendi a doar a mim. Depois você me explica, mas eu entendi que você tem esse comportamento pelo seu ascendente, que você se doa muito, mas agora você está aprendendo a se cuidar. Tem mais algum aniversariante de setembro aqui, gente? Me conta. Tem algum virginiano aqui? Faz sentido o que eu estou falando? Vocês são assim ou não tem nada a ver? Depois que essa live for para o feed, nessa quinta-feira, eu quero que vocês marquem os virginianos para ver se eles se identificam com isso. E depois traz para mim o que não se identifica e me traz novas informações sobre vocês. Evanilda, Ellen, todo mundo agora. De que dia de setembro? Hoje eu tenho um grande amigo, Ivan Bastos, que é o aniversário dele. Hoje eu tenho a minha avó, Alzima, que está fazendo 94 anos e a gente vai jantar com ela em Niterói. Estou em Macaé, então a gente vai partir para Niterói para dar um mega abraço nela e vai voltar. Ela é mãe do meu pai e a gente vai lá. Elizabeth tem um filho que é virginiano. Evanilda é do dia 6. Mônica, te conheci num programa que participei com o Dr. Dayan.
Nossa, estou maravilhada com seu profissionalismo. Peço a Deus o privilégio de um dia ser sua paciente, pois mereço. Eu também acho que você merece, Mônica. Me chama no privado. Me chama no privado que a gente vai organizar a sua vida e a gente vai realizar seu sonho agora. Antes do que você imagina. Ellen, dia 9. Rosa, as minhas gêmeas são exatamente assim. Faz ano sexta-feira, dia 6. Olha quanto virginiano, 27. Tá vendo, gente? Eu não sou astróloga não, mas eu acho isso super interessante. E quando eu comecei a estudar comportamento, eu tive a curiosidade de fazer uma relação entre os signos, entre a astrologia e o comportamento. Então, eu converso muito isso, eu trago muito essas informações na consulta e muitas características batem. E eu acho isso muito interessante. A gente pode trazer isso a cada início de mês, conversar sobre os signos. Aí eu aprendo um pouquinho sobre vocês, tenho a oportunidade de parabenizar. E Lilian, sou exatamente assim, infelizmente. Que nada, Lilian, as características não são defeitos. A gente tem que aprender que característica é apenas uma característica. E a gente tem que moldar para o lado bom. Então, característica não é nem qualidade nem defeito. Mas a gente tem que pegar toda a nossa característica e fazer o melhor uso delas para os outros e para a gente. Eliana, quero muito ter você como minha orientadora. Sigo depois da live do Dr. Juliano. Infelizmente, ainda estou no Japão. Meu amor, eu tenho paciente em todos os países deste planetinha. A Austrália são 12 horas de fuso horário. O Japão deve ser por aí. Então, como eu trabalho online, a gente ajusta o fuso e distância para a gente não é imprevisto, não é pretexto. E não é impedimento. Então, eu faço atendimento online, a prescrição chega, eu pesquiso os suplementos aí da sua região, cheio de beija-flor ali. E a gente pode fazer esse ajuste. O Dr. Juliano é o meu mentor, é o meu amigo pessoal. E eu fico muito feliz de receber os alunos do Dr. Juliano, do Dr. Dayan, da doutora Andréia Antonioli, porque vocês são muito espertos. Maria, minha filha Andressa é assim, gente, é muito virginiano. Que legal, gente. Então é isso, meus amores. Um bate-papo leve, descontraído. Setembro Amarelo, campanha a favor da vida. Eu quero falar para vocês e provar para vocês que existe vida antes da morte. Para de se preocupar se tem vida depois da morte, que isso está nas mãos de Papai do Céu. Agora eu quero que vocês vivam intensamente enquanto estiverem no presente, de estarmos todos usufruindo dessa maravilha, desse presente chamado vida. Eu quero que vocês não passem por aqui como mero figurantes. Eu quero que vocês sejam atores principais, protagonistas e que vocês desempenhem com maestria e brilhantismo o seu papel no palco principal desse espetáculo maravilhoso que é a vida. Não existe saúde física sem saúde mental. Vamos começar por onde a gente quiser, mas se movimentem, se alimentem, celebrem, festejem. Eu quero todo mundo vivendo em vida. Eu não quero esse bando de zumbi perdido, tropeçando por aí sem saber onde está e muito menos sem planejamento de onde quer estar daqui a pouco tempo. Então eu estou aqui para segurar na sua mão e desenhar junto com você a melhor realidade e o melhor cenário a curto, médio e longo prazo. Então a medicina preventiva e a medicina integrativa desenha e planeja sua melhor performance em saúde no seu momento presente, independente da idade que você tem, do lugar onde você mora, do diagnóstico que você tem e da condição de vida que você tem agora. Saúde integrativa é para todo mundo, a qualquer momento da vida. Então, nunca é tarde começar, nunca é tarde investir. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Sou aluna de alguns anos do Dr. Juliano. Que sorte a sua e que sorte a nossa em tê-lo na nossa vida, né? Então é isso, meus amores.
Beijo enorme. Muito obrigada pela presença de vocês sempre se fazendo presente aqui toda terça-feira às 11 no nosso Doce Encontro. Já deixo mais uma vez gravado aqui para vocês que toda quinta-feira essa live vai pro feed e vocês vão ter a oportunidade de fazer todas as interações nessa live. Salvar para assistir de novo, encaminhar para aquela pessoa que precisa ouvir essas informações. Já vamos aproveitar e encaminhar para os aniversariantes de setembro, para os virginianos, e eu quero saber se eu acertei aí na descrição de cada um de vocês. Saúde mental, saúde física, saúde emocional, todos juntos pela mesma causa, tá bom? Espero vê-los em breve. Beijo, obrigada, até breve.